Bem-vindos ao podcast O Despertar Sistêmico. Hoje vamos mergulhar nas crônicas afetivas de Arnaldo Jabor, embaladas pela música de Rita Lee, para refletir sobre o amor, o sexo, a passagem do tempo e as relações. A frase que ele traz, amor é prosa, sexo é poesia, sintetiza a visão de Jabor sobre a relação entre amor e desejo. Ele apresenta o amor como algo muito contido, bem linear e bem narrativo, enquanto o sexo é intenso, imprevisível e carregado de emoções. Olá, tudo bem? Eu sou Paulino Maia, sou terapeuta sistêmico e sejam bem-vindos ao podcast O Despertar Sistêmico. Hoje temos uma convidada muito especial. É uma honra apresentar a doutora Kátia Xavier Duarte, médica, consteladora familiar e prescritora de cannabis. É uma referência em terapias familiares voltadas principalmente para essa área médica. Kátia, seja bem-vinda e obrigado. Paulino, eu que agradeço o convite. Foi muito emocionante você me fazer esse convite. Eu estava num plantão bem tumultuado, um momento da vida também meio conturbado. E quando você falou, acho que eu nem pensei, falei assim, topei, não é? Então, não foi à toa que nós estamos aqui hoje para discutir. Sinais, o É, universo nos manda sinais. eu E esse adoro tema é desafios, né? fantástico, né? Sim, sim. Esse tema, ele é fantástico porque quando ele traz amor e sexo, ele toca diretamente nesses aspectos mais profundos das nossas necessidades, né? Essas conexões, pertencimento, intimidade. E acho que é um tema que a gente pouco fala durante o movimento sistêmico, mas tem trazido, eu tenho acompanhado muito atendimento com essa temática dos relacionamentos, Kátia. Então, por isso eu pensei em trazer você para a gente poder conversar sobre isso. E além, né, a gente tem a inspiração no livro, mas também tem a questão da música, né? A música que a gente vai trazer é a da Rita Lee. Nossa grande Fala Rita Lee, né? Que nos deixou recente e que completou essa prosa com a música, foi um complemento uma da outra e que traz uma leveza também. E um pouco, Paulino, o que eu vejo assim, na verdade, não se fala muito de sexo, pela nossa geração, eu acho, tem muito tabu, muitas coisas aí que não se podiam ser faladas, que eram, vamos dizer assim, pecado, né, dentro de uma religiosidade e outras coisas mais, né? Então, acho que isso aí, nós estamos num bom momento para falar um pouco sobre isso. Kátia, quando o sexo chega para a gente, que somos contemporâneos, né? Sim. Estamos nos 50 a mais, a AIDS chega junto. Então, como é que a gente vai falar de sexo? Como é que a gente vai descobrir o sexo se isso está matando todo mundo lá nos anos 80, né? E foi uma Então, catástrofe, né, Paulinho? Nossa, os anos 80 foi uma tragédia, assim, com a AIDS. A AIDS veio arrasando muito. Os nossos adolescentes de hoje, a geração de adultos jovens, eles não têm noção do que foi. Inclusive, assim, eu na área médica posso falar um pouco, eu falo muito com os meus pacientes mais jovens que não está escrito na testa de ninguém, eu sou portador do vírus. Hoje em dia as pessoas vivem muito bem, então as pessoas esquecem um pouco dessa prevenção, até os idosos que estão mais liberais, entrando mais nessa sexualidade, também teve uma época que eles tiveram muito, aumentou muito o caso de AIDS na vida deles, por causa dessa liberação sexual, e achando que idoso não, né, não faz filho, sim, mas esqueceu que tem outras coisas para se prevenir também. sim, eu acho muito interessante. E a gente traz essa possibilidade de olhar essa dualidade realmente, né? Para algumas pessoas pode se falar de amor, mas não se fala sobre o sexo. E trazer esse assunto pode fazer com que a gente possa iniciar uma conversa terapêutica, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu separei um trechinho do livro, né, da crônica. O que é interessante é que esse livro ele vem a ser criado em 2004.
A música, ela surge em 2003, mas as crônicas, elas eram partes do jornal Globo de todo domingo. Então, por isso que a Rita Lee teve acesso a crônica, né, inicialmente. E foi Então, a inspiração da música, né, na verdade. e trouxe a inspiração da música. A gente pode até trazer uns detalhes de como foi isso na época. Bem, o trechinho que eu reservei, Kátia, fala o seguinte, só um trecho, né? Uhum. Ele diz que o amor tem jardim, cerca e projeto. O sexo invade tudo. O amor depende do nosso desejo, é uma construção que criamos. Sexo não depende do nosso desejo. Nosso desejo é que é tomado por ele. O amor é uma espécie de gratidão a posteriori pelo prazer do sexo. Esse trechinho é do Jabor e já foi retirado do livro Amor e Prosa. Amor é prosa, sexo é poesia, está na página 36. Eu queria trazer um pouco dessa análise inicial, Kátia, Uhum. sobre esse trecho, porque quando eu li, eu disse, nossa, o texto ele traz o cotidiano do Rio de Janeiro, da forma como ele representa, aí de repente ele começa a falar sobre essa temática. E ele sugere, né, que o segredo para essa relação duradoura entra com esse equilíbrio, né, entre a possibilidade do amor e a espontaneidade do sexo. Ele sempre vai estar utilizando uma linguagem mais poética, mas muito irônica, né? Durante todo o livro ele traz essa crítica assim bem interessante, mas a forma como as pessoas encaram o amor, esse é o ponto de vista dele. Então, em algum momento, ele traz esse questionamento, né, a essa tendência de deixar o relacionamento cair numa zona de conforto, onde o casal se acomoda na prosa e esquece essa poesia. Mas e para você? Como é que foi ler? Primeiro você leu a A crônica. crônica, isso. E depois a música. Na verdade, a vontade de escutar, ler a crônica escutando a música é bem interessante isso daí. Que a Rita Lee consegue trazer leveza, e assim, ela tem vamos dizer, há um refinamento meio irônico também, né? Assim, e é muito divertido. E é muito interessante essa ambiguidade entre amor e sexo, né? Várias vezes, igual você citou aí, como é que é? Um jardim, Sim, tem cerca, né? é. Com cerca e É um projeto. jardim, Com tem cerca e cerca, tem projeto. projeto. O sexo invade tudo, né? Assim, não tem isso. O sexo chega e acaba com tudo, né? Eu acho que, na verdade, o equilíbrio seria o ideal, assim, entre esses dois, assim, essa construção, né? De casal, de família, tudo assim. Eu já estou levando para um lado mais amplo, né? Que o sexo é mais entre Sim, casal, não de família. Mas, assim, vamos dizer assim, que o sexo realmente é uma coisa mais avassaladora, que impulsiona, né? Aquela coisa de hormonal, assim, que invade a pessoa, sim. que às vezes tira ela até da razão, não é? É algo assim, aquele vulcão que explode, assim, e a pessoa vai à caça, vamos dizer assim, o homem vai muito à caça do sexo, não é? Ele vai à conquista, Kátia. Assim, Ah, ele solta o charme e se conquistar, tá ótimo. Ele tem o sexo garantido. temos vários tipos de relacionamentos, né, Paulino? Porque tem gente que só quer isso, né? Mas o que é interessante a gente olhar é que a gente tem um primeiro exemplo de relacionamento, né? Os nossos pais. Ai, é. E dentro desse exemplo dos relacionamentos, a gente tem muito amor ou uma ausência total do sexo. Quando chega a nossa vez de procurar isso, porque são os mesmos instintos, a gente está sentindo algumas coisas, o homem, ele acorda excitado em algum momento, sabe? Quando a gente observa, e a gente vai conversar com quem?
Quem é que pode explicar isso para a gente? Então, de alguma forma, a gente começa a trazer alguma questão de culpa em relação a isso. Se eu não tenho com quem falar, se eu não tenho como falar, eu trago uma questão de culpa, ou vou aprender da pior forma possível com os amigos. E a gente sabe que entre os amigos sempre vai ter aquela contagem Vantagem, de vantagem, né? e às vezes Bem isso, irreal, né? bem isso. Mas é interessante quando você traz essa questão da conquista. A conquista é muito interessante. Acho que é o ponto-chave de tudo, né? Até porque o amor sempre vem depois. Só que eu acho uma parte interessante, que depois eu vou até comentar um pouco mais, que hoje em dia tem muito relacionamento virtual, de longa distância. Então, às vezes, o amor vem primeiro, consegue se construir um amor. É, um amor verdadeiro. Eu achava que isso não existisse, mas depois eu descobri uma amiga minha, a gente conversando, discutindo muito isso, e vendo tipo de relacionamento, conversando com pessoas que têm relacionamento à distância. Então, isso é possível, sim. Não precisa só você estar vendo, sentindo o cheiro, você consegue construir essa relação de amor mesmo, de construir esse amor verdadeiro com o outro que está longe. E depois o sexo é consequência quando encontrar. Mas geralmente Você, você, você lembra daquele conto do carteiro? qual, Você Paulo? lembra que somos Ah, somos namorados, e eu vou viajar para tentar uma vida melhor para a gente poder casar. A gente não tem recurso. E o que é que eu faço nessa distância? Eu te mando cartas. Eu te mando cartas contando como está. Isso é das antigas, tá, gente? Te mando cartas para dizer como é que está a vida, como é que eu estou conquistando as coisas, tal. Eis que entra o nosso amigo carteiro, porque é ele que entrega a carta. Então o carteiro chega com um sorriso, chega com uma simpatia, ele começa a perceber que existe uma frequência sobre essas cartas, ele começa a perguntar quem está enviando essas cartas. Daí se oferece uma água, se oferece um café, se oferece um bolo. E essa distância que você está dizendo que existe, ela começa a ser superada por essa presença do carteiro. Então, essa presença do carteiro representa o amor que é possível, não esse amor que está sendo desejado, que está sendo plantado. Em algum momento, esse amor que é possível é o amor que vence, é o amor que segue. é muito Aí você interessante. traz essa questão e isso me faz pensar nesse mundo de hoje, né? Eu estou no terceiro casamento, e o terceiro casamento ele começa com uma distância. Nós Olha, morávamos longe. E dentro desse momento eu disse, ó, não sei namorar à distância. ixi, Não deu sei, não sou ultimato. moderno. Não sou moderno, não sei namorar à distância. Mas é interessante, Kátia. Mas acho que é uma fase do período desse namoro, porque assim, a gente também não pode se restringir a deixar de conhecer outra pessoa só porque ela mora distante, que às vezes a gente perde a Sim, oportunidade de conhecer pessoas boas, mas tem que estar aberto, assim, se há possibilidade de existir esse encontro para o fim da vida, né? Porque namoro à distância também para o resto da vida, também acho que fica muito vago isso daí, que vai se perdendo com o tempo. Só se encontrar de vez em quando, eu acho que fica um pouco vago. Mas eu acho que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. ah, mas essa busca é influenciada pelos modelos que a gente carrega da infância, né? E como você tão bem falou, por essas mensagens que a gente vai observando, né? Ela vai chegando e em algum momento, o que é ser amado? O que é ser desejado, né? O que é sentir a atenção do outro? O que é ter esse olho no olho, né? Sim. Kátia, o Jabor também sugere que o segredo dos relacionamentos duradouros está no equilíbrio entre o amor previsível e o sexo espontâneo. Como é que você vê isso? Eu não acho que o amor é previsível, não, mas eu vejo assim, porque o amor é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito ampla.
né? Cada pessoa tem esse sentimento assim, não é igual para todo mundo, né? Sim. Mas ele existe, ele é possível e ele é uma coisa muito bacana de ser construída. O sexo tem que ser espontâneo mesmo, sexo forçado não vence nada, né? Ah, o sexo. E o sexo do Fantástico, que é O só no sexo, domingo à noite. ai, coitadinho. Sexo com hora marcada. Ai, tem gente que Sexo na gosta, né? agenda. Não, cada pessoa de um jeito, né, Paulino? É, Mas assim, se a pessoa está feliz com isso, vamos respeitar. Mas eu acho que tem que ser muito espontâneo, não tem isso mesmo. Igual antigamente, né? Mulher, vai se lavar que eu vou te usar. Né? é. É, Mas eu acho interessante quando você diz, né, assim, olha, o sexo não é tão previsível assim, porque ele também tem essa questão da descoberta, né? Às vezes, Kátia, nós somos. Eu posso chamar só de Kátia ou eu óbvio preciso que usar a sou. Não, doutora? não, nunca. Na minha certidão de nascimento não tem doutora, é Kátia mesmo. Ah, que bom. Mas observa, se a gente tem uma amizade, a forma como você atende a todos é única. Mas e se na minha carência, e se na minha, entende? Na minha vida, na minha busca, a forma como você conversa comigo me toca de uma forma que ninguém conseguiu fazer isso antes. Eu não senti essa atenção. Eu posso confundir essa amizade com este possível amor, né? E, como a gente disse, né? Tudo isso vem de uma percepção da nossa infância. Se na nossa infância disseram, olha, os pais, né, constroem aquele filho que não é para casar, é o filho que vai cuidar dos pais, que vai sustentar os pais, então esse filho não pode casar, não pode pensar em ter uma família, nem nada disso. Essa imagem vai ficar guardada comigo. Por mais que eu acho você incrível, por mais que eu acho você sensacional, por mais que eu acho que daria certo, eu guardo isso. Que Não vou triste. É. conseguir trazer esse amor que eu sinto para você. Nem vai conseguir demonstrar, é. Tem pessoas que, infelizmente, foram castradas, né? Para, Sim. você falou, para servir a família, assim, né? Inclusive, eu comecei a assistir um filme que me indicaram, chama A Virgem Vermelha. Depois eu vou te passar para assistir, que é muito interessante. Muito interessante. Eu tentei ver antes da gente fazer esse podcast, mas não consegui. Mas é bem interessante. Fica a recomendação. Então, a gente pode então entender que a chave para a gente fechar esse primeiro tópico, a chave em cada parceiro está nessa comunicação que é tão necessária, né? Sim. Essa vulnerabilidade, até mesmo esse desejo, né? É sempre bom a gente E estar deixa eu dar entendendo. um ponto assim também. Ah, Antigamente, né, mas na nossa época, até um pouquinho antes, era mais só o homem que procurava a mulher para o sexo, né, Paulino? Parece que a sim, mulher estava ali mesmo só para servir o homem, né? E isso tem mudado. Isso é para ser mudado. Tem uma evolução, porque os dois têm desejo, todo mundo tem que ter desejo, sim, né? Não é só um lado, não é só o homem que quer, a mulher também tem que querer aquilo. Isso é uma sim. evolução, acho que, do tempo. Ainda bem, né? Aí Até para você entra num, ter esse equilíbrio. você entra num tópico que é muito importante, porque para o casal, para ter essa intimidade, é necessário que a gente tenha algumas conversas difíceis. E Sim, para um deles, pode ser difícil ver que o outro é o que busca conversar sobre isso. Entende? Não vi isso em lugar nenhum, então eu fico surpreso com essa questão. Então, eu acho que desde o início, se a gente observa a forma como os casais se conhecem e começam a relação sexual, e no momento em que eles decidem casar, ou morar, ou ficar juntos, essa relação cai para 50%, está faltando a comunicação dentro deste movimento, né? sim. Como é que a gente pode voltar a ter essa comunicação?
Kátia, e para você? Qual foi o trecho Ah, da tá. crônica que você gostou? Aliás, gostou não, né? Que te chamou Me a chamou a atenção. atenção. É que assim, o que me chamou muita atenção foi sobre o amor não exige a presença do outro. E o sexo, no mínimo, precisa de ter uma mãozinha. Então, assim, precisa de. E certos amores nem precisam de parceiro. Florescem até mais sozinhos, na solidão e na loucura. Como eu disse um pouco, hoje em dia, esse amor virtual, as pessoas também estão vivendo muito na solitude. Né? Hoje em dia está tendo muito esse momento. Eu ainda não entendi tão bem assim, por que essa tão necessidade dessa solitude. Se é tão decepção dos relacionamentos, que tudo eu acho que sempre vale a pena a gente andar para frente, sem ficar sofrendo o passado, né? Porque todo mundo vai ter algum relacionamento que não deu certo, mas que a gente tem que tirar algum aprendizado daquilo dali. Mas só que as pessoas estão ficando cada vez mais na solitude. Então, assim, o amor que não existe a presença do outro é um pouco o self mesmo, seu amor próprio, e um pouco do amor virtual desse mundo moderno, da distância, do parceiro que está longe e que existe essa possibilidade desse amor verdadeiro, de Sim, brotar esse amor, dessa construção. Isso é muito interessante, essa construção desse amor isso é verdadeiro, assim. Eu já tive um momento da vida que aconteceu alguma coisa parecida, assim, que eu não imaginava que pudesse existir. Foi bem bacana, assim, uma coisa bem leve, bem gostoso de ser vivida. sim. Mas o que me também traz uma reflexão sobre o amor que aconteceu durante a pandemia. Esse presencial que os casais não tinham e que, por 2 anos, tiveram que enfrentar. O número de divórcios foi muito grande. A estrutura, como funcionava o casamento, ele sofreu com essa presença. O casamento já não tinha essa estrutura. Eu acho assim, eu vejo um pouco que já eram casamentos desgastados, que já não estavam andando muito bem. E que acabou que com a pandemia fizeram ter mais contato no dia a dia, que aí acabou vendo os defeitos ou né, o que incomodava mais, aí acabaram tendo esses divórcios. Que eu acho que a pessoa, o amor verdadeiro que estava em construção, eu acho que só fez crescer mais. Sim, eu Eu, vejo que sim, realmente. Porque em algum momento a gente teve tempo para fazer algo juntos. sim, Sabe? E quando a gente observa essa questão de que agora a segurança e o cuidado que a gente trouxe para a nossa casa, ele pode sofrer, né? Em algum momento, eu trago isso porque eu tive um amigo que morreu e quase que o parceiro dele morreu junto. nossa, Porque o irmão dele, ele era casado, discutiu com a mulher, mas ele não voltou para a casa da mãe. Ele pediu para morar com esse irmão. E ele continuou com essa rotina de sair, de trabalhar e tal, tudo mais. E no meio dessa questão do final do casamento, eles pegaram a Covid e eles foram hospitalizados. O companheiro saiu do hospital e o meu amigo faleceu no auge da Covid. e pegou por um terceiro que veio morar junto. Exatamente. Assim, eu vi isso, né, Paulina, assim, e era minha angústia que às vezes a pessoa falava assim, ah, tá todo mundo dentro de casa, agora mais unido e tal. E eu, assim, eu chegava dentro de casa, eu tirava minha roupa toda na minha varanda, que eu morava em casa, tomava não sei quantos banhos no hospital antes de sair, e chegava em casa, meu filho falava assim, não chega perto de mim! Eu não podia, então assim, eu continuava isolada do mesmo jeito. Do E eu mesmo tinha aquele jeito. receio de chegar mesmo. Eu não chegava mesmo perto dele, assim, não encostava nele. Com medo de não Sim, saber se eu ia estar, se eu não ia estar, porque às vezes a gente, né, pegava, não tinha sintoma. sim. Então, assim, foi um E, período muito e, tenso. e olha que ele tinha a informação do que assistia, né? E Sim. você tinha a informação de fato Eu no vivia. ambiente hospitalar, vivia isso, né? Bem, Só quem viveu sabe. Ninguém mais sabe. Só quem viveu sabe. houve um momento em que a equipe médica ela permaneceu mais tempo no hospital?
sem voltar para casa, para garantir essa segurança em casa? Teve alguns colegas que foram até para. Teve alguns hospitais que ofereciam até hotel, não sei o que, quando tinha criança, tinha idoso, gente doente. Teve alguns colegas que passaram 2, 3 meses sem voltar para casa, com medo da família adoecer. Sim, sim. Tiveram alguns colegas. E eu tive amigo, meu compadre morreu também. A homenagem a toda a equipe médica, os nossos amigos que faleceram. Na minha família, eu não tive nenhum falecimento por consequência da Covid, mas tive muitas pessoas próximas. Eu tive dois amigos próximos que faleceram. A nossa homenagem, Cade. A nossa homenagem. Agora vamos falar um pouco sobre a música da Rita Lee e como ela se inspirou, né, diretamente na crônica. A música ela foi lançada em 2003, como eu disse, né, o livro só foi lançado em 2004. Mas a Rita Lee ela vê aquela crônica no jornal, escreve a música e traz para esse álbum Balacobaco de 2003, em que ela e Rita Lee e Roberto Carvalho fizeram a música, né? Então, queridos ouvintes, se vocês têm 21 aninhos, provavelmente os seus pais se embalaram ao som de Amor e Sexo. Alguns podem ter sido feitos ao embalo dessa música, né? É uma pena que a gente não pode trazer a música, mas você tem a música aí? Gostaria de fazer a leitura de um trechinho? Como é que você Posso vai fazer fazer? eu vou fazer vou ler um trechinho assim. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos, todo mundo convulsionando. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Um pouco até da crônica lá, né? Que o amor cerca e o sexo invade, né? Isso. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Uou, uou, uou. Aí olha que texto interessante, Paulino. Amor é para sempre, sexo também. Sexo Amor também. sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. O amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão, aí volta o refrão. Então, assim, é muito legal a música. Essa música é muito interessante. Essa dualidade, né, do amor e do sexo, assim. Mas um não vive sem o outro. Um ajuda o outro a crescer mais. É a minha visão, assim. Então, gente, agora a gente vai para um outro lugar, né? Porque quando a gente vai para a música, que idade a gente tem? Se no sexo a gente encontra exatamente essa questão da AIDS, que estava no auge, mas e a música? A música, ela realmente nos embala, porque ela traz essas questões de relação, de casamento. Eu estava indo para o meu primeiro casamento, estava indo embalado, sabe, por essas questões, já era uma vida adulta, já era uma vida cheia de responsabilidades. E é interessante que quando a gente vai para esse movimento, a gente sabe que vai ter responsabilidades, sabe que a gente precisa deixar de ser esses filhos que dependem e precisam passar a ser esses adultos independentes, mas agora você tem alguém. E deste alguém, muitas vezes, vem esse filho, vem essa filha, vem realmente essa constituição de família. Então, existem essas mudanças, existem esses movimentos naturais da vida, onde a gente precisa entender mais uma vez, eu agora tenho acesso a um sexo seguro, eu agora tenho uma companhia, eu agora tenho alguém, entende? Mas a forma como a gente aprendeu ou a gente vivenciou aquele início
a gente pode ter romantizado muito. E quando chega na realidade, na vida prática, a gente sente essa diferença, né? Inclusive, assim, Paulino, eu não lembro se você lembra quando você teve seu filho e tudo. Eu acho que a vida a dois modifica muito quando chega o filho na família, né? Porque Sim, a mulher vai ter que dar um pouquinho mais de atenção, o sexo vai diminuir um pouco, mas isso tem que ser muito bem elaborado, para não ter o ciúme, para não ter, sentir a falta, né? Mas o homem acho que sente um pouquinho quando chega um filho na família. Muda muita coisa na mulher também. Depende da sim. pessoa, né? Mas acho que muda um pouco, assim, a atenção tem que ser voltada um pouco para a criança, porque é um bebê que chegou ali indefeso, né? É questão de adaptação, né? E você não faz mais o sexo na cozinha, na sala onde você queria, que a criança está crescendo, está te vendo, né? É, Você vai já deixar mais inaugurou a casa inteira, restrito. né? Isso. Agora você vai ter que ser mais restrito, com a porta trancada. É bem interessante esse movimento, porque em algum momento o casal passa pela primeira crise. De Isso. repente, o amor que chega com o filho interrompe o sexo que existe entre esse casal. Isso é uma parte interessante, é uma parte que eu acho que o casal precisa trabalhar muito. Bem, E ninguém pensa e nisso, né, Paulinho? Ninguém pensa nessa hora. Todo mundo está naquela expectativa do bebê que vai chegar, e esquece um pouco que vai acontecer isso. Ninguém é treinado para essa parte. Não está no livro, é, né? Não é o próximo sim. capítulo. Acho que nunca ninguém comentou isso. Nunca percebi ninguém comentar isso. Tem uma curiosidade sobre a música que foi o inverso, porque o Jabor, ele ouviu a música. Então, nesse processo de Rita Lee e o Roberto de Carvalho escreverem a música, eu acho que eles tiveram essa licença poética de pegar a crônica e transformar em música, mantendo a essência, né? E para fazer a pesquisa para o podcast, é interessante porque eu vi que em uma entrevista o Jabor ele destacou que ficou encantado com a forma que a Rita Lee deu vida com essa visão sobre essa diferença entre amor e sexo, conseguindo transformar as suas ideias em uma obra tocada e chega às pessoas de uma maneira leve, sem perder a profundidade que é o texto dele. Sim. Ele via a interpretação da música como uma parceria que não foi planejada, mas que ficou brilhante Foi entre a uma super crônica, parceria. Isso. entre a crônica e esse talento. E imagina, né, dentro a surpresa, eu fico imaginando, né, a surpresa do cara que escreveu dentro deste livro aqui são quantas crônicas? Ah, não está pela ordem aqui. Gente, mas tem pelo menos 50 crônicas aqui e uma delas vira uma música. Eu achei muito interessante. Até a história dessa crônica, quando começa, ele estava passeando no calçadão, agora não lembro de qual praia do Rio. Aí ele escreveu algum artigo, alguma coisa, né? Alguma outra crônica, que aí duas amigas vieram comentar da outra crônica que ele escreveu. Aí ele jogou isso aí para elas, se amor e sexo era a mesma coisa. As duas começaram a discutir entre elas e ele foi embora. Acho que aquilo deu inspiração para ele fazer essa, né? Isso. E a Rita Lee se inspirou na crônica dele e fez essa música tão fantástica, assim. Ela conseguiu resumir, assim, mas com palavras bem gostosas, assim, bem diretas e uma visão, na verdade, assim, que ela mesma destacou, né, que foi feita mesmo com um ar de um toque de humor e provocação, né, mas também com uma sinceridade que como o amor e o sexo são percebidos de forma diferente entre as pessoas, né? Igual eu já até comentei um pouco isso aí, que cada um vai sentir o seu amor de uma maneira, né? E também a visão do sexo, cada um tem uma visão do sexo de uma maneira, né? Aí, que o que ela comenta um pouco é isso também, que a leitura da crônica do Jabor, que ela achou brilhante, e decidiu transformar nessa música que fez esse sucesso na nossa época, e que a gente ainda faz, quem gosta de Rita Lee gosta, né?
Eu lembro do clipe quando ela fala, né? Não dá pra gente lembrar da música sem abrir um sorriso, né? Quando ela fala e ela suspira, né? Ah, o amor, o sexo. Sexo, né? Ah, e ela traz essa coisa assim, né? Mas tem uma pegadinha ali dentro da música e dentro do que a crônica traz. Você bem lembrou, ele estava falando com duas amigas e tudo mais, que traz também uma discussão que eu acho que vale a pena a gente trazer, né? Que é sobre o etarismo, sobre a questão da sexualidade da terceira idade. Você falou lá no início que casos de AIDS também começaram a chegar mais próximo dos idosos, né, que voltavam. Então, existe essa questão, né? O humor fala, os pais não fazem sexo. Como é que vocês nasceram? Se os pais não fazem sexo, como é que vocês nasceram, né? Mas trazendo um pouco essa definição do etarismo. Eu fui pesquisar, você como médica, tem vivenciado essas questões, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o etarismo é um conjunto de estereotipos, preconceitos e discriminações direcionadas a pessoas com base na sua idade. E isso vai estar enraizado na sociedade. O etarismo é uma questão tão séria que é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, um desafio global. Então, Kátia, na crônica, quando Jabor destaca que o amor na velhice ele é negligenciado ou é desvalorizado, né? Como a gente pode desconstruir essa ideia, né? Eu acho que naturalmente nós já vamos começar a desconstruir, porque o mundo está envelhecendo, né? O Brasil, que também está envelhecendo, que antes era a taxa de natalidade era maior, agora o mundo está mudando. Então já vai naturalmente ser um pouco desconstruído isso. E eu vejo assim, se a gente pensar, Paulino, hoje, se você pegar uma foto, teve uma vez que a gente fez um encontro na família, e a gente comentando, as primas comentando, né? A família é enorme, então todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, e a gente pegou uma foto do casamento da minha mãe, que tinha meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai. Aí a gente falou assim, vamos fazer os cálculos da idade dos avós, né? E naquela época eles não tinham 50 anos, mas eram velhos, idosos. E assim, eles estavam. Gente, a gente é da idade deles, e como a gente está diferente. Porque também a gente Sim, vai modernizando mais um pouco, a mente se cuida mais um pouco. Acho que é a corrida do dia a dia do mundo, né? Vamos ver, as pessoas estão se cuidando mais também, né? Então estão vivendo mais com saúde. Não sei se a gente mora em região litorânea, a gente vê o pessoal fazendo muita atividade física, então já vai envelhecendo também com mais saúde. Estão conseguindo, estão vivendo, sobrevivendo. A minha mãe tem 80 anos, entrou na academia. E de vez em quando minha irmã manda um vídeo, eu acho o máximo. ah, ela mostrando a série. Ah, mas eu acho que isso também é inspiração sua. Não Que você e o sei. Patrick, olha, precisa ver a dedicação e disciplina que vocês têm, né? Nutricionista, academia. A gente tem que envelhecer com saúde, e é o meu momento com ele. Então, aproveita isso aí, não deixe faltar. Vem morta do plantão, vamos para academia, Patrick, vamos embora. É para a O mente, sabe? Patrick é o filho dela, gente. Então a gente está falando de três gerações que estão cuidando do corpo. É o filho dela, ela, e agora ela está trazendo que a mãe dela também está se inspirando nisso. Eu acho muito importante. Então, mesmo acabar o preconceito, assim, isso aí é com o tempo. Mas eu acho que já vai naturalmente sendo um pouco desconstruindo. Porque a gente está chegando lá, né, Paulina? A gente está com 50 a Sim, mais, tá? Então, assim, vai modificando um pouco essa sim. visão do idoso, A né? gente a gente está falando sobre o etarismo, mas eu acho que também vale a pena a gente entender, né? Qual é a idade certa para a gente falar sobre o sexo, então? Paulino, isso é hoje em dia é mais fácil, porque na nossa época eu não podia falar hora nenhuma, né? Eu tive até uma situação na família que tudo era eu que tinha que falar para meu sobrinho, era muito engraçado isso, que a minha irmã esperava eu vir de onde eu estudava, morava na cidade próxima, aí era só final de semana para falar de sexo com meu sobrinho para esclarecer as dúvidas, era muito divertido isso, assim que ela era inibida, mas a gente era proibida de falar isso também, mas eu era mais Sim. audaciosa, eu conseguia. E hoje em dia eu estou vendo umas coisas assim,
meio modernas demais que eu ainda estou assimilando, sabe? Um pouco é assim, uma vez um amigo falou assim, os relacionamentos acabaram com a internet. A facilidade das pessoas conhecerem o outro, de fazer o sexo mesmo, de encontrar só para fazer sexo. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, bom, acabou para quem não quer, né? Mas eu acho que existe alguém que quer ter um relacionamento sim, que quer viver com o outro, quer compartilhar a sua vida. E outra coisa, eu gostaria de falar um pouco sobre a virgindade, que isso eu passei por uma situação há pouco tempo que eu presenciei, É apropriado, é é, apropriado. que é o tabu da nossa época, e hoje em dia os adolescentes têm uma visão um pouquinho mais diferenciada, na verdade, né? Uma amiga, eu presenciei uma amiga, um caso com a filha, que ia botar um DIU por causa de problema de saúde e tal. Eu conhecia a jovem, assim, não tanto, um pouco superficialmente, mas assim, conhecia, né? Porque eu conhecia mais através da mãe. E acabou que eu tive a curiosidade de perguntar para a mãe assim, mas a sua filha, ela não é mais virgem, né? Vai botar um DIU? Aí ela falou assim, não, ela é virgem. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça assim, mas vai perder a virgindade para um DIU? Vai perder esse momento tão gostoso, tão excitante, tão Você ficou diferente. pensando ou você perguntou para ela? Eu perguntei, né, Paulina, que eu não me aguentei. Ai, Aí, Jesus. mas aí ela falou assim: não, não tem problema não, o mundo está moderno. Bom, eu não penso muito assim, aquilo me intrigou muito. Mas tudo bem, então está muito moderno o meu gosto. Porque eu acho que é uma fase tão gostosa da mulher descobrindo a sexualidade, do homem também, naquela expectativa Sim. como vai ser, né? Eu acho que perdeu um pouco essa essência aí, que eu acho que não tem graça nenhuma você perder a virgindade para colocar um DIU, mas cada um sabe o seu, né? Ah, mas até perder a infância, né? Perder a infância por uma violência, perder a Sim. infância porque precisou ir trabalhar, está muito envolvido nisso. Mas no nosso caso prático, o DIU foi colocado ou esperou um pouquinho mais? Foi colocado. Só para o pessoal não ficar curioso, foi colocado. Foi. Ah, Jesus. Mas a paciente, a filha da sua amiga, ela soube das questões, das consequências de colocar o DIU? Foi Sabia, apresentado para ela? Ou a foi, decisão foi da foi. mãe? Não, não, a decisão foi dela. Ela ainda convenceu a mãe, entendeu? E aí eu enxerida, né? Que eu estava escutando a conversa das duas, assim, até por telefone e tal, que fui saber da mãe, e aí a gente respeita a opinião do outro. Sim, é muito interessante essa fala que você traz, porque em algum momento a família ela aceita que os jovens comecem a namorar, mas esses jovens eles não podem partir para um relacionamento que seja tão sério ao ponto de ter sexo e ao ponto de vocês vão precisar casar. É interessante você trazer isso, né? Porque eu vejo a sexualidade na terceira idade, mais uma vez, como uma oportunidade de recomeço. Entende? Se lá, enquanto jovem, a gente estava iniciando a vida, estava com essa questão de como é ficar nu na frente do outro, como é que vai ser essa primeira vez? Eu tenho que saber fazer, ele ou ela vai ter que saber fazer. A gente vai assistir alguma coisa antes, porque o que se ensina é sobre reprodução, é sobre as Ó, consequências. Trazem os dados das jovens que interrompem o estudo porque ficaram grávidas. Mas o ato sexual ainda não é ensinado dessa forma assim, ainda não é ensinado. Então, quando chega nessa terceira idade, eu acho que mais uma vez sabe, essa questão? Você passa tanto tempo casado com a mesma pessoa, sabe? Tem tantas questões e agora você vai voltar a ter uma relação com alguém. É complicado. É complicado. Eu vejo essa desafiador. semelhança. É desafiador. Então, como é que isso acontece, né? Agora trazendo essa questão, você percebe que existe, não há períodos, mas tem que existir essa consciência do nosso corpo, né? Assim como essa jovem precisou ter a consciência
do que o que ela estava fazendo tinha uma consequência, o idoso também, né? Esse Sim. idoso que volta a ter uma relação sexual com alguém, possivelmente com uma idosa. Não vamos ser etaristas agora, né, em dizer que é comum ver um homem mais velho com uma mulher mais nova, mas ao contrário, não. A mulher tem sempre que procurar um homem mais velho que ela. Não vamos ser hipócritas agora, né? Eu pesquisei algumas perguntas para a gente poder também trazer um pouco sobre esse contexto, e eu queria saber como nós podemos aplicar essas reflexões, principalmente para a gente cultivar esses relacionamentos com mais equilíbrio, para que ele seja mais saudável. Como é que a gente pode fazer isso, Kátia? Eu tenho feito alguns atendimentos muito sobre esse tema, sabe? Do relacionamento de casal. Eu queria que você trouxesse as reflexões, as suas reflexões também. Tudo tem que ser muito bem conversado. Como você falou, existem conversas difíceis que não podem ser postergadas. Eu acho que quanto antes vai trazer um alívio, um equilíbrio melhor para o casal. E conversar mesmo até sobre o sexo. Às vezes tem gente que gosta de fazer de um jeito, do outro, gosta de um carinho num lugar, que às vezes a outra pessoa não percebe isso. E às vezes é importante para aquela pessoa isso. Eu acho que toda conversa é muito válida para um relacionamento dar um andamento melhor, sabe, Paulino? Acho isso muito Sim, importante. muito bom. E não trazer as memórias, o que foi, passou, né? Que a gente aprenda a não repetir os erros que a gente fez, às vezes, e vamos dar continuidade, vamos tentar cada dia ser um pouco melhor. É. Porque se a gente traz essa referência dessa nossa família de origem, muitas vezes a gente vai estar perpetuando esses modelos, né, que não funcionam mais, né, Sim, e que trazem essa questão dessa lealdade. É assim que tem que ser feito. Bem, naquele momento em que os nossos pais tiveram um enxoval, tinha uma determinada toalhinha para o ato sexual. eu lembro disso, a minha mãe tinha. Hoje a gente tem uma banheira de hidromassagem onde os dois estão ali juntos. Imagina, não tem mais essa toalhinha, né? E eu queria que você trouxesse, bem, fica à vontade, mas a gente conversou para poder fazer esse podcast e você trouxe um trecho de uma experiência, de um exercício sistêmico que você fez Sim. e você convidou a sua irmã. Ah, isso foi muito interessante, Que Paulina. É história assim, é essa? isso era um exercício sistêmico sobre a mãe, na verdade. Assim. Na verdade, foram sobre os dois, sobre a família, né? Pai e a mãe. E eu estava aqui em João Pessoa, minha irmã lá em Minas, e os professores em São Paulo. Então, era tudo online. Mas era uma vivência, assim, do dia inteiro, era um sábado o dia inteiro. E aí, aconteceu, tinha coisas que a gente não sabia, assim, era para fazer, era oculto, né? A gente fazia tudo sem saber quem que estava representando aqueles movimentos que a gente estava fazendo. Então, foi falado alguma coisa da parte do sexo, eu não estou lembrando assim detalhes, mas resumindo é assim. E a gente ia mexer com o corpo, tinha que mexer com o corpo. Eu sei que naquele momento eu senti um calor, me deu vontade de tirar a roupa, mas eu não podia, que a câmera estava ligada, eu só me abanava, e um calor pelo corpo, e eu dançava, eu rebolava, e tudo bem. E aí, no final, o professor falou. Então, a gente fez dois momentos desse exercício que a gente tinha as âncoras, né? Que a gente sabe Sim. na constelação, a gente subia numa âncora para ter que se a gente sentir, depois subia na outra âncora. E aí acabou, e o professor explicou o que cada âncora significava, eu já fiquei meio assim. Aí a minha irmã, só que eu ia trabalhar, não podia, eu acabou o dia inteiro assim, eu tinha plantão à noite, e a minha irmã só mandou assim: precisamos conversar. Aí eu falei assim: amanhã, conversamos amanhã. Aí quando Deixa eu eu. só trazer um detalhe para o pessoal. Âncora, gente, é o local onde você se posiciona para ter essa conexão. Pode ser uma cadeira. Uhum. Você intenciona que essa cadeira representa alguém e você senta para poder ter essa percepção. Mas pode ser um tapete,
pode ser um papel, mas de alguma forma é oculto. Você participa deste movimento, trazendo as emoções, mas só depois é revelado o que é que você acessou, né? Quais foram as emoções que vocês acessaram. E no caso de vocês, como é que foi isso? Vocês acessaram que Aí, emoções? não, o mais interessante foi isso. Primeiro, ela falou assim: quando você subiu, era folhinha de papel que a gente botava número um e número dois. O que você sentiu? Ela veio me perguntar, eu falei assim, Eliane, foi um calor desesperador, eu queria dançar. Ela falou assim, eu também, não parava de dançar. Aí a gente começou a rir, porque a gente já sabia o significado. E era a parte da mãe, Paulino. Só que isso foi muito engraçado, porque minha mãe é muito tímida, ela não fala dessas coisas. Ela, sabe, parece que é aquela mulher assim que só serve o sexo do marido na hora que ele. Aí eu falei assim, gente, que revelação foi essa? Eu e minha irmã, a gente ria tanto. Mas revelação por quê? Porque a Quantos gente, filhos esse casal teve? ao Vocês total são em foram seis. quantos? Somos três, mas ao total foram seis. Mas assim, a gente não imaginava isso, entendeu? A gente imaginava que meu pai que era mais assim. Ah, E a parte eu tô dele no foi toda campo, quietinha. eu tô sentindo essa energia do meu pai. Não, essa é da sua mãe. Epa, que exercício sistêmico é esse? Então a gente ria Que muito. surpreendente, hein? Foi. E assim, a gente longe uma da outra, e como a gente teve a mesma sensação. Foi o campo, não tem como fugir. O campo não mente, né, Paulino? E aquilo foi muito surpreendente. Mas e hoje eu vejo assim, meus pais vão fazer 60 anos de casado ano que vem. Então, essa mulher, com essa força do sexo que eu não imaginava que ela teria, ela tem muita força para conseguir manter esse homem do lado dela por 60 anos. Você já imaginou? É. E quando nesse movimento vocês conectam isso, vocês estão também podendo ter relacionamentos duradouros. Isso vai para todos nós, tá, gente? Em algum momento, a gente já começou a estudar algo de que filhos de pais separados também vão separar, porque eles levam essa lealdade dos pais. Os meus pais não puderam ficar juntos, eu também não posso ficar junto dentro de uma relação. Mas o que a gente começa a observar dentro do movimento sistêmico é que cada caso é um caso. Esses casamentos duradouros como o dos seus pais, a gente precisa entender essa conexão. Então, se a gente vai para esse movimento de interromper o nosso casamento, de divorciar mesmo, gente, o interromper é no sentido de divorciar, né? A gente precisa entender que a gente tem que ir para o próximo relacionamento. Como? Como é que a gente vai para esse próximo relacionamento? É importante a gente entender que a gente precisa voltar a ter essa conexão com o masculino e com o feminino, que é do nosso sistema. Esse exemplo que você dá mostra exatamente qual é o passo que tem que ser feito. Eu preciso me conectar com essa energia que vem da minha mãe. Eu Uhum. preciso me conectar com essa energia que vem do meu pai. Mas como é que a gente segue para o próximo relacionamento? A gente segue. Após fazer uma análise desse anterior, né, que a gente tem que respeitar esse relacionamento anterior, que ele vai vir junto com a gente, mas a gente vai dar lugar para o próximo. E com uma visão um pouquinho diferente, eu vejo assim, na construção de algo melhor, deixar os erros o que foi. Mas esse primeiro, ele segue comigo porque ele existiu, eu não posso ignorá-lo. Não posso assim, não, eu não. O passado também ficou no passado. Tudo bem, ficou no passado, mas ele vem junto comigo, porque ele é prioridade, assim. Foi o primeiro, depois vem um segundo, né, Paulina? A gente tem que lembrar, respeitar todas essas etapas que a gente passou na vida de relacionamento, para a gente construir algo melhor cada vez mais. Sim, eu acho muito importante, porque a gente precisa entender, gente, que existem ciclos. E esses ciclos emocionais, eles têm um início e eles podem ter um final. É muito importante a gente concluir os nossos ciclos dentro deste relacionamento. E dentro deste movimento, como a Kátia bem está dizendo, a gente vai para o próximo, mas
tem que estar bom para os dois. Entende? E quando vem filhos, né? Quando tem filhos, o filho não pode ser a moeda de troca, não pode entrar na discussão desses pais. O filho não pode tomar partido por um dos dois. O filho vai ter que ir para a posição de filho. Mas esses dois, eles precisam estar em equilíbrio. A gente vê muitos casos de feminicídio. Meu Deus, muita coisa. E a gente vê isso todos os dias, sabe? Então, aquela ancestralidade de que aquela mulher, ela era submissa, ela era instrumento, ela era propriedade do marido, ainda está enraizada em algumas relações, Sim. com algumas lealdades desse sistema que já passou. Então, eu acho que, além de concluir o ciclo, a gente tem que também assumir que fez parte dessa história, né, Kátia? Isso. E aprender com essa história, né? O que que eu posso melhorar, o que que eu posso melhorar em mim para tentar não repetir. Para tentar desvincular um pouco essa lealdade também, né, Paulino? Porque às vezes assim, as mulheres atraem homens que traem elas. Eu estou sendo leal a quem? Por que que eu preciso ter um companheiro que me traia, não é? Então, assim, Sim, são as lealdades que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais, que a gente precisa trabalhar isso para a gente ficar livre. Tem sim, muita alienação parental também que a gente vê nas crianças, né, Paulino? sim. As crianças ficam perdidas na guerra entre o casal se divorciando às vezes. Isso é triste de ver também. Eu atendi um senhor de 80 anos e ele queria entender por que o dinheiro chegava até a ele e ia embora. Nossa, Porque com 80 anos ele morava de aluguel, porque com 80 anos ele ainda precisava trabalhar. E a gente viu em constelação que, com o falecimento do pai dele, ele teve que ir para esse lugar do adulto. Ele era jovem, mas ele teve que abrir mão disso para poder ir para esse lugar do adulto. Então ele ficou responsável pela mãe dele por uma vida inteira. e casou com a mãe, né? Ele casou, ele casou, ele teve família, inclusive foi a filha dele que trouxe ele para ser constelado comigo, mas ele tinha essa lealdade de cuidar com a mãe. Então, Inconsciente, né? A gente fala que nós somos é, a mãe do inconsciente. nesse movimento sistêmico, a gente trouxe a mãe dele e a mãe dele fala para ele: não precisa mais. Você não precisa mais. Você não precisa, sabe, trabalhar para me sustentar, trabalhar para trazer as coisas. Você não precisa mais. Mas ele ainda estava com essa grande lealdade. É interessante. Eu queria trazer um pouquinho mais sobre essa questão do ex, porque a gente diz que quando a gente olha esse aprendizado, uma das coisas é muito importante. Eu tenho visto que dentro da relação, às vezes a pessoa não estabelece limites e ela vai levando essa relação sem limites mesmo, sabe? E é um amor pelo alecrim dourado que esse alecrim dourado não pode murchar, não pode secar. Você tem que estar todo o tempo alimentando esse alecrim dourado e assim, de onde é que vem os seus recursos para isso? Não importa. Mas o alecrim dourado tem que estar sempre verdinho no campo. E daí a gente precisa entender que quando esse alecrim dourado diz, não quero mais você, e vai embora, como é que isso pode ficar bom? Agora, a pergunta para mim mesmo, né? Como é que você pode dizer que tem que ficar bom para os dois? A gente tem que trazer essa questão do equilíbrio, porque a gente usa muito uma frase sistêmica, não é, Kátia, que diz: eu deixo com você os 50% que deu certo, e os outros 50% são meus. E a gente pede para que o outro diga: eu deixo com você os 50% que deu errado, mas assumo os meus 50%. Porque senão, dentro dessa relação, um sai 100% errado e o outro vai para a vítima e fica 100% certo de que, sabe? E essa relação, ela continua ligada mesmo que tenha chegado ao final. Continua com essa lealdade entre um dos dois, e a gente precisa entender isso, né? A evolução, gente, ela é individual.
precisa ter essa consciência de que os dois podem tomar a consciência, despertar realmente, para poder seguir uma nova jornada, do que entregar a toalha dessa forma. Eu vou falar um pouco da minha vida, Paulino. Eu nem sou muito assim, sou bem restrita a isso, assim, do final do meu casamento. Foi um casamento de 18 anos e que quando decidimos que estava na hora de encerrar, porque o ciclo se encerrou, porque parou de somar, foi assim, um mês de muita conversa. Até porque ele queria saber onde errou, o que foi que deu de errado. E foi muita coisa assim que desde o namoro eu tinha guardado um pouco comigo, que eu não tinha feito essas conversas difíceis, sabe? E a Uhum. gente foi conversando ali dentro daquele um mês, a gente foi esclarecendo tudo um com o outro, tudo que ele queria falar, tudo que eu queria. Foi um negócio bem bacana. E no final, nós fomos um dia, 5h e pouca da manhã, na praia, jogamos nossa aliança pro mar, desfazendo aquela união. Foi uma coisa muito bacana. Foi um, a gente encerrou um ciclo bem encerrado, até porque a gente tem um filho em comum, precisava ter esse respeito, essa continuidade, assim, quando precisar um do outro, né? Sim. Então foi bem bacana isso. Na minha vida eu consegui fazer esse encerramento desse ciclo bem bacana. Nossa, Kátia, gratidão por compartilhar. Linda essa história. Você já era terapeuta? Você já tinha um Não, movimento não é, sistêmico? não. Já Eu tinha acho que isso iniciado? já. Não, não tinha ainda. E eu descobri só depois, você acredita? Na Ah, verdade, eu vou falar mais um pouquinho então. Quem começou esse movimento sistêmico foi a minha irmã, em Minas Gerais. Como isso vai mexendo com a família, né? sim. Então, isso aconteceu em dezembro. Eu não contei nem para minha família, eu só contei para minha família quando eu já estava divorciada. E aí, em janeiro, a minha irmã me ligou, falou que estava fazendo um. Olha, eu estou fazendo uma terapia diferente, chama constelação, e ela fazia até com o padre. Aí eu achei interessante, eu fui estudar a respeito, e falei assim, gente, o que ela está fazendo lá já está atingindo a minha vida aqui. Eu entendi isso tudo. Então você vê o movimento que eu fiz sem saber nem que existia constelação ainda. Eu só consegui, porque existe um movimento, gente, um conceito que a gente traz como divórcio sistêmico, é um divórcio energético, porque o final do casamento acontece, mas a energia do casal ainda está ligada e de uma forma muito prejudicial. Isso só aconteceu para mim durante o meu desenvolvimento como terapeuta. Porque, assim, os problemas que existiram no primeiro casamento foram para o segundo casamento. Ciúmes, controle, etc, 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 foram para o segundo casamento. Ao ponto de eu chegar no casamento e perguntar assim, no início da relação, você deseja ter filhos? Porque se você quiser ter filhos, vai seguir a sua vida, vai ter os teus filhos e depois a gente se encontra. Aí, olha Olha, como a gente precisou é. trabalhar todas essas questões, né? Agora, no terceiro casamento que eu estou, quando você trouxe essa questão da praia, eu trago esse simbolismo para ter a conversa difícil. Quando a gente precisa ter uma conversa difícil, eu agora sou um terapeuta. Eu não posso pegar no café da manhã, ele sentado do outro lado da mesa, eu aqui, e a gente ter essa conversa difícil, porque ali não vai ser uma relação de casal. Vai ser um terapeuta e um paciente. E eu não quero ser terapeuta no meu casamento. Então a gente faz isso na praia. O caminhar, ele traz para mim essa simbologia de que nós estamos seguindo na mesma direção. Nós estamos olhando para o mesmo horizonte. Nós estamos, naquele momento, em equilíbrio Nós e somos do tendo essa mesmo conversa. tamanho, né? É, Isso. entende esse exemplo, gente? Como é importante a gente entender dentro da nossa, é, de novo, dentro dessa nossa evolução, né? Porque a gente precisa entender que cada pessoa é única. Cada relação que a gente teve não cabe comparações, porque essa comparação que a gente traz impede a nossa evolução, impede com que a gente possa crescer. É claro que quando você sai de uma relação muito tóxica e encontra uma pessoa que é muito carinhosa,
você vai dizer que é isso? É quase como ter o primeiro orgasmo, né? Que é isso que eu senti aqui, que eu nunca senti? Como é que esse negócio veio dessa vez desse jeito? Depois de tantas vezes, como é que dessa vez veio diferente? Entende esse exemplo? A gente até desconfia, né? Será que isso é real? Aí a gente conversa e a pessoa diz, ué, mas é real. Isso é real. Isso, assim, a gente agora também não está procurando culpados, né? Não é porque todas as outras relações não deram certo, essa agora deu certo. E por causa disso, isso vai ser um sucesso. As relações e as conversas difíceis, elas dependem de nós dois. Eu preciso estar aqui e agora, conversando e fazendo parte. Não adianta eu estar pela mensagem de texto. Eu Tem queria, que ser eu olho no queria. olho, não dá. Mensagem de texto fica muito horrível, isso, muito vago. Ai, que Ai, ódio que eu tenho quando um namorado às vezes terminava comigo pelo WhatsApp. Ui, coisa mais imatura, mas de cabimento. a gente está lavando a louça e dizendo, ah, deveria ter dito isso para ele, né? Agora é que veio a resposta certa, só naquele momento que já É, passou, já acabou, já se foi, já se foi. Mas, gente, o podcast está chegando ao final, à reta final, e queria, ótimo. inclusive, trazer uma pergunta para o nosso ouvinte. Vamos fazer essa pergunta para o nosso ouvinte. Vamos. E se tirar o sexo da sua relação, o que é que fica? Porque o sexo, vamos colocar aquele sexo, né? Bom, vamos às 2 horas, né? Se o dia tem 24 horas, meu querido, minha querida, e as outras 22 horas a gente vai fazer o quê? Se a gente só é bom na cama. A gente acompanha o pessoal interagindo com essa pergunta, Kátia. Sim, vou querer ver cada um. Bem, hoje vimos que amor e sexo são complementares e que, através de uma visão sistêmica, nós podemos compreender melhor como as nossas dinâmicas familiares influenciam as nossas relações. Kátia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por compartilhar esse momento comigo. A sua presença foi, assim, extremamente... Foi de uma entrega incrível. A gente tem um roteiro, a gente tem um tema e a gente tem afinidade, temos amizade, mas, olha, eu achei incrível. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, que é sempre tão bom estar conversando com você, as nossas lives. Quando quiser, estarei à disposição, viu, meu amigo? A gente postergou um pouquinho pelos meus problemas de trabalho, mas deu certo. E eu já fiz até divulgação, mesmo sem a gente concluir ainda, mas já está todo mundo doido para escutar o nosso podcast. Vai ser um prazer, gente. Vai ser um prazer compartilhar com vocês essa reação depois do podcast. Muito obrigado, bem? Eu sou Paulino Maia e agradeço por nos acompanhar até aqui no final desse podcast, O Despertar Sistêmico. Até a próxima. Até.